farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais uma vez podermos ler a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, que venhamos a entender verdadeiramente o que é o amor, Senhor. Que venhamos a entender verdadeiramente o que é o teu amor, como o teu amor se manifesta e aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós te clamamos, tenha a liberdade, Senhor Deus, de agir em nossos corações e transformar a tua palavra em vida, Senhor Deus, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O verdadeiro amor. O que é o amor? O que verdadeiramente é o amor? Hoje nós temos talvez uma crise institucionalizada sobre esse tema dentro das igrejas, nem fora das igrejas. Sobre o que é o amor hoje em dia. O que é o verdadeiro amor hoje em dia. O que nós como igreja, o que nós como filho de Deus entendemos do que é o amor. Como que esse amor ele deve se manifestar nas nossas vidas. E às vezes algumas perguntas nesse sentido, elas surgem. Qual que é o verdadeiro entendimento do amor? Como que nós devemos amar as pessoas, principalmente aqueles que não são filhos de Deus? Será que nós temos que acolher essas pessoas quando fazem alguma coisa errada? Será que quando as pessoas fazem alguma coisa de errado, o que nós precisamos fazer? Será que nós precisamos ensiná-las? Ensiná-las que elas devem mudar de atitude? Ou será que nós devemos ser mais inclusivos e deixar a pessoa do jeito que ela está e amá-la desse jeito mesmo? O que é verdadeiramente o amor? Até mesmo dentro das nossas igrejas existem grandes debates sobre isso. Sobre será que as pessoas que se achegam à igreja e vivem não de acordo com a palavra de Deus, como que é o amor que nós devemos ter com essas pessoas? Será que amá-las devem ser, vocês podem congregar conosco, continuando como estão? Ou será que o verdadeiro amor é dizer que as pessoas precisam mudar, senão elas não serão aceitas? E aí entra questões como a inclusão ou exclusão. E a gente, às vezes, muitas igrejas, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas debatem o que verdadeiramente é o amor. Será que nós devemos incluir essas pessoas ou excluir essas pessoas? O que realmente é o verdadeiro amor? Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre 5 coisas do que é o verdadeiro amor, 5 características do verdadeiro amor. E aqui nessa segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele vai falar alguma coisa a respeito disso. Em primeiro lugar, a gente vai ver que o verdadeiro amor não são as paixões que existem aí pelo mundo. O verdadeiro amor não são as paixões que existem pelo mundo. Não é nada disso. Como que a gente sabe disso? Talvez você já tenha aprendido alguma coisa errada na sua vida. Às vezes a gente gosta de ser todo orgulhoso, Quem aqui já aprendeu alguma coisa errada na vida? Eu vi poucas mãos, Quer ver um exemplo? Com quantos graus a água evapora? Com quantos graus? Com quantos graus? 100 graus? Quem aprendeu que é com 100 graus que a água evapora? Todo mundo aprendeu que é com 100 graus que a água evapora, não é? Na verdade, isso é um equívoco, porque em 100 graus ela entra em ebulição. Como que eu sei que não é com 100 graus que a água evapora? É fácil, Tenho certeza que você essa semana lavou roupa e pôs no varal, não pôs? Essa água não evaporou? Estava 100 graus lá? Não. Não, Estava um pouco menos. Então, às vezes, são coisas que a gente aprende errado. Às vezes a gente fala, não, a água evapora com 100 graus Celsius. Não. A água não evapora com 100 graus Celsius. Ela entra em ebulição com 100 graus Celsius. É diferente.
né? Às vezes a gente aprende coisas que são erradas, e às vezes a gente assimila essas coisas. E existem muitas outras coisas, né? Inclusive existem vários vídeos do YouTube. Você aprendeu errado, como comer abacaxi, você não tem que cortar, você tem que tirar os gomos, né? Aí a gente tem uma infinidade de curiosidades aí, e dá para perder a vida inteira assistindo esse tipo de vídeos no YouTube, né? Não faça isso. Mas a gente acaba perdendo tanto tempo e tentando reaprender na vida. Mas o amor é uma delas. Por quê? Porque às vezes o que nós fomos ensinados do que é o amor, do que verdadeiramente é o amor, às vezes nós podemos ter sido ensinados errados. E é isso que o apóstolo Pedro ele vai nos ensinar aqui no versículo 4. Quando ele diz, olha lá, conseguimos colocar aqui, no versículo 4. Está lá na mensagem. Olha aqui, olha, o finalzinho do versículo 4, ele diz assim, ele nos, 2 Pedro 1,4, ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha lá, veja que Deus ele nos deu sua graça, sua paz, né, suas mais preciosas promessas, para que a gente escape das paixões que há no mundo, para que a gente fuja daquilo que o mundo diz que é o amor. O que o mundo diz que é o amor não é amor. O que o mundo diz que é o amor é isso que o apóstolo Pedro fala, são as paixões que há no mundo. São os amores que existem no mundo. Essas paixões que existem no mundo não é o amor. Se a gente acha que o amor é a mesma definição do que o mundo diz que é o amor, a nossa definição de amor ela é errada. A definição, o que o mundo diz que é o amor, é isso que o apóstolo Pedro está falando. É um amor corrompido, é uma paixão corrompida. O mundo, ele nos ensina que o amor que é ensinado, segundo Deus, é uma paixão que ela está corrompida, ou seja, ela foi deformada. É um amor que foi deformado, não é o verdadeiro amor. Isso são as paixões que há no mundo. De maneira que quando a gente ouve as pessoas no mundo falando, você precisa amar as pessoas, não é isso que é o verdadeiro amor. Esse amor que o mundo diz, ele é um amor corrompido, né? O verdadeiro amor não são essas paixões que existem pelo mundo. De maneira que o verdadeiro amor, ele não é entendido pelas pessoas. Porque as pessoas, elas acham que elas amam da maneira certa. Até ontem eu estava comentando, né, com o irmão Isaías. Todo mundo faz o que acha que é certo. Ninguém faz o que acha que é errado. Né? Todo mundo aos seus olhos faz o que acha que é certo. O que todo mundo faz, ele acha que ele está fazendo a coisa certa. Ele acha que ele está amando as pessoas da maneira certa. Todos nós achamos isso. Eu acho que eu amo as pessoas, todo mundo de uma maneira certa. Talvez outras pessoas discordem de mim. E isso é um ponto de vista. Né? Mas o amor, o verdadeiro amor, ele não é esse amor que o mundo mostra. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender do verdadeiro amor. O amor, o verdadeiro amor, não é esse amor do jeito que o mundo diz que é o amor. Isso, segundo a palavra de Deus, são paixões corrompidas. Ou seja, é um amor corrompido, um amor deformado. Então sempre quando a gente ouve as pessoas do mundo falando que nós precisamos amar, ou uma definição de amor conforme o mundo, é um amor deformado, não é o verdadeiro amor. Não é o amor como ele foi criado por Deus originalmente. Então, entendamos isso. A primeira grande característica do amor é que o amor não é esse amor que se prega aí no mundo. Não é esse amor, é um amor diferente. Né? O que é o verdadeiro amor então, pastor? Veja que o apóstolo Pedro ele diz o que é o verdadeiro amor. Né? Antes disso, lá em Gálatas 5:22, tem um texto muito interessante que fala do fruto do Espírito. E o amor é a primeira característica desse fruto. Né? Veja lá, coloque lá Gálatas 5:22. Olha o que diz, eu coloquei só a primeira. Mas o fruto do Espírito é, qual que é o primeiro fruto? Amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Ou seja, o amor, ele não é algo que brota sozinho, ele é um fruto. E uma característica que tem do fruto é que se você quer um fruto, você tem que plantar ele. Né? Dificilmente uma árvore frutífera vai surgir no teu quintal. Né? Eu lá em casa apareceu um pé de pitanga no meio do nada. Eu não sei como. Mas
eu tenho certeza que foi um passarinho, alguém colocou lá, porque não estava planejado. Tanto que eu precisei tirar, porque onde ele estava, ele ia crescer, e pé de pitanga cresce muito. Eu precisei tirar ele, cortei, coloquei ele do lado de fora, lá no lugar que ele pode crescer à vontade. Mas se a gente quer laranja, a gente precisa pegar e plantar laranjeira. Se a gente quer tomate, a gente precisa plantar o tomateiro. Se a gente quiser acerola, precisa plantar aceroleira, não sei se é o seu nome. A gente precisa plantar se a gente quer colher o fruto. Todo mundo que quer colher um fruto precisa plantar, precisa cultivar. É isso que o apóstolo Pedro ele vai nos ensinar. Veja lá no versículo 6, no versículo 5 e 6, o apóstolo Pedro, ele vai ensinar sobre isso. Ele vai falar que... Olha lá o que diz no versículo 4. A partir do versículo 4 até... Aliás, do versículo 5 até o versículo 7. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. O que o apóstolo Pedro está querendo ensinar aqui? Ele está querendo ensinar que o amor, meus irmãos, ele é uma consequência de várias ações na nossa vida. Assim como num plantio, se nós queremos o fruto, o que a gente precisa fazer primeiro? O que a gente precisa ter? Se eu quiser ter um fruto, se eu quiser plantar, o que eu preciso em primeiro lugar? A semente. Né? Eu planto a semente, aí o que acontece? Eu vou lá, coloco ela dentro da terra, e o que acontece com a semente? Ela começa a sair a raiz, né? E aí depois essa raiz, ela começa a sair, ela vira um caule, aí a planta começa a crescer, aí logo depois aparecem algumas folhas, e aí depois tem as flores, e aí sim vem o fruto. Isso é um fruto. E quando a palavra de Deus ensina que o amor ele é um fruto, da mesma maneira o apóstolo Pedro ele está ensinando aqui como que esse fruto ele floresce. E qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer se a gente quiser colher amor? O que a gente precisa fazer? E ele olha o que ele diz aqui no versículo 5. Ele fala assim, olha, concentre os seus esforços, olha, se esforcem. Irmãos, o amor precisa de esforço. Sabe o que não precisa de esforço? É paixão. Para paixão não precisa de esforço nenhum, né? Todo mundo que já foi jovem sabe disso, né? Quando você, homem, olhou às vezes uma moça bonita, ou você, moça, olhou um moço bonito, né? Você precisou se esforçar para se apaixonar? Não, nada disso. Isso não é o verdadeiro amor. Isso são paixões conforme o mundo. Isso são paixões. Mas o amor, se a gente quiser o verdadeiro amor, ele tem um ciclo. E a Bíblia aqui, ela diz, ou seja, nós precisamos nos esforçar. E esse ciclo, ele diz o seguinte, olha, você pega a fé que você tem, e a essa fé você coloca o poder, a virtude. O que quer dizer? O que é a fé? A fé, ela é a semente. É a semente da palavra de Deus que foi plantada nos nossos corações. Isso é a fé. Por isso que Jesus ele fala aqui que se a semente não morrer, ela não dá fruto. Ou seja, se a nossa vida, se a gente não morrer para as coisas do mundo, se a gente não disser não para as coisas do mundo, a gente nunca vai florescer, a gente nunca vai dar fruto. O fruto que Deus ele preparou para que todos nós andássemos neles. Então, a primeira coisa é a fé. Ou seja, essa fé que nós temos, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para que ela venha florescer. Quando nós dizemos não a nós mesmos, quando nós nos negamos a nós mesmos, então o poder de Deus ele faz uma coisa maravilhosa na nossa vida. E essa fé ela começa a florescer. É o que começa a aparecer, ou seja, aquela sementinha, ela do nada brota. Não sei, tenho certeza que você quando era pequeno já plantou uma sementinha de feijão no algodãozinho molhado, né? Você coloca, eu lembro que o Samuel, meu filho mais novo, ele fez acho que alguns meses atrás esse experimento, né, na escola. Ele colocou o feijãozinho, algodãozinho molhado. Ele chegou lá, papai, já nasceu? Eu falei, não, nasceu não. Aí, do nada, de um dia já saiu do feijãozinho um rabichinho verde. Milagre! Como que uma semente morta, seca, sem vida, do nada aparece vida?
É algo maravilhoso, isso só o poder de Deus para fazer. É isso que acontece quando nós, na nossa fé, a gente decide dizer não para nós mesmos. Quando a gente, através da nossa fé, a gente fala, eu não quero mais a antiga vida, eu quero uma vida nova no poder de Deus. E aí o poder de Deus, ele começa a brotar algo na nossa vida, sem a gente perceber, de uma hora para outra. Isso começa a brotar na nossa vida, essa é a semente. E o poder de Deus, somente o poder de Deus, faz florescer vida onde antes não existia vida. Por isso que eu acho maravilhoso o Evangelho, meus irmãos, porque tantas pessoas que dizem, pastor, eu não sirvo mais para Deus. Eu falo, glória a Deus. Quando você chega nesse ponto de poder dizer, eu não sirvo para mais nada, eu estou morto nos meus pecados. A palavra de Deus diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. Quando a gente se entrega diante de Deus, diz, Senhor, eu não presto para nada. Senhor, eu não sirvo para nada. Aí sim eu estou dizendo, eu estou morto. Aí sim, quando eu digo isso, eu sei que o poder de Deus, Ele que vai me dar vida, verdadeira vida. Não a vida como dizem aí no mundo, mas a verdadeira vida. Essa é a fé, quando a fé encontra o poder do Espírito Santo de Deus. Quando a nossa negação, a negação de nós mesmos, encontra o poder do Espírito Santo de Deus, aí começa a brotar dentro de nós a verdadeira vida. Isso é a verdadeira vida. Mas não para por aí. Veja que a virtude, nós devemos acrescentar o conhecimento. O conhecimento, ele vem através da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. Isso é uma caminhada. Veja que quando nós dizemos não a nós mesmos, nós precisamos do conhecimento. Por que do conhecimento? Ora, quando a semente, eu não sei se vocês veem, mas como é que a semente sabe que ela tem que crescer para cima e não para baixo? Como é que a sementinha de feijão, ela sabe que ela não tem que ir para o lado ou para baixo? Por que toda a semente ela cresce para cima, buscando o sol? Porque ela sabe, dentro dela, ela sabe que ela é o lugar certo para onde ela deve crescer. Assim, da mesma maneira, a busca do conhecimento, ela faz parte da vida cristã. Quando nós dizemos não a nós mesmos, recebemos o poder do Espírito de Deus, o Espírito começa a vivificar as nossas vidas, nós precisamos adicionar a isso o conhecimento de Deus, senão a gente vai crescer para o lado errado. O conhecimento, a verdadeira vida, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, assim como a planta busca o sol, nós buscamos o sol da justiça, que é o nosso Senhor. Nós temos sede, nós começamos a ter sede do conhecimento de Deus. O conhecimento, ele deve ser adicionado ao poder de Deus. Por isso que Jesus ele fala, errais porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. As coisas básicas da fé cristã, as coisas básicas se nós queremos ter vida com Deus, o poder de Deus, o conhecimento do Senhor, isso são as básicas. Veja que a gente nem chegou no amor ainda. O amor está longe ainda. A gente está na plantinha nascendo ainda. Isso é o começo da nossa vida com Deus. A gente diz não a nós mesmos. O poder de Deus, ele nos dá um novo nascimento. Nós começamos a crescer no conhecimento de Deus. E ao conhecimento, devemos acrescentar no versículo 6, o domínio próprio. Veja aí, estou lá no versículo 6. Ao conhecimento, devemos acrescentar o domínio próprio. O domínio próprio e a perseverança, ou seja, nós precisamos estar firmes. Assim como a plantinha, quando ela cresce, ela tem que estar firme. Ela tem que estar firme. E algum tempo atrás, eu plantei um pezinho de couve lá em casa. Depois que eu entrei numa empresa de fertilizante, eu comecei a fazer esses experimentos agronômicos, né? Hortinha, plantar, fertilizar, é uma maravilha isso. Todo mundo devia, é uma lição de vida realmente. E aquele pé de couve, ele está crescendo, está bonito. Aí eu cheguei um dia, ele estava todo murcho, assim. Eu falei, ih, morreu. Aí eu falei, esqueci de regar. Fui lá, reguei com a mangueira, não deu outra. Daqui 2 horas ele estava lá forte, bonito. Isso é o domínio próprio, isso é a estrutura, isso é o que dá força. Somente a água, Jesus que é a água da vida, quando nós estamos conectados com Jesus, isso nos faz ter domínio próprio, isso faz a planta ter força para que ela consiga crescer. Quantos crentes, eles às vezes não têm domínio próprio, logo se esquecem, né? Querem voltar à velha vida, aí a plantinha murcha. E nós precisamos ir tratar, precisamos regar. Às vezes vem, a própria palavra de Deus mostra que as ervas daninhas começam a sufocar. Lembra lá da parábola do semeador? Quando diz que algumas sementes, elas até crescem, mas os cuidados deste mundo, as riquezas, eles começam a sufocar e aquela planta ela não cresce.
Nós precisamos sim o domínio próprio. O domínio próprio também é um dos frutos do Espírito. O domínio próprio e a perseverança, ele é algo maravilhoso, meus irmãos. Quando nós decidimos perseverar no Senhor. Quantos crentes hoje não amam, não têm o verdadeiro amor, porque não perseveram nas Escrituras, não perseveram na sua vida cristã, não perseveram numa vida de oração. Isso faz com que a gente viva vidas infrutíferas. Nós precisamos sim perseverar. A perseverança e o domínio próprio é algo que nós precisamos ter. Quando vem o pecado, quando o mundo abre as portas, quando a tentação vem, nós precisamos ter domínio próprio, dizer não, eu não quero, eu quero uma nova vida. Eu quero vivificar, eu quero frutificar para o Senhor. Isso é a perseverança e o domínio próprio. A perseverança, versículo 6, deve ser adicionada à piedade. Qual a diferença entre perseverança e piedade? O que é piedade? Sabe o que é piedade? A piedade é quando a perseverança vira um estilo de vida. É quando eu estou tão acostumado a dizer não ao pecado, que isso começa a ser um estilo de vida meu. Já começa a vir nem de mim mais. Eu já começo a perceber que eu já não quero mais as coisas do mundo. Isso é piedade. Quando isso começa a ser um estilo de vida. Quando o domínio próprio e a perseverança se transforma em um estilo de vida e não um ato isolado na minha vida. Isso é a piedade. E a piedade, versículo 7, devemos adicionar a fraternidade e à fraternidade o amor. O que é a fraternidade? Ora, quando eu vivo uma vida cristã consagrada, quando eu estou cheio do poder do Espírito Santo de Deus, quando eu busco o conhecimento de Deus, quando eu busco ter o domínio próprio, quando eu busco dizer não ao pecado, dizer não às paixões do mundo, quando eu vivo um estilo de vida que agrada a Deus, isso é natural com que a fraternidade ela aconteça, ou seja, eu quero congregar com os irmãos, eu quero conhecer pessoas, eu quero abençoar pessoas, isso é a fraternidade. Por isso que eu me preocupo quando eu vejo muitas pessoas dizendo eu não quero ir à igreja, porque eu vejo que essas coisas não estão acontecendo, porque a pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, que quer frutificar, ela sabe que ela não consegue frutificar sozinha. E o amor é um fruto que não se come sozinho. É um fruto tão grande que não dá para comer sozinho. É igual, tem fruta que não dá para comer sozinho, tipo melancia. Não dá para você comer sozinho. Né? Tanto que no mercado agora eles vendem aquela melancia cortada em 4, cortada um pedacinho, já fatiado. Essa daí você dá para você comer. Mas se você quiser comprar uma melancia, você não vai comer sozinho, ela vai apodrecer. O amor, ele é esse tipo de coisa. A gente não come ele sozinho. A gente não come esse fruto sozinho, a gente precisa dos irmãos, a gente precisa da igreja. E essa é a importância de nós estarmos juntos. E por isso que eu me preocupo quando quantos irmãos não querem congregar mais. Dizem, não, eu sou crente, mas não quero mais igreja. Isso é um grande perigo. E aí sim, quando temos a fraternidade, que já é a flor, já está florindo, aí sim nós temos o verdadeiro fruto, que é o amor. Esse é o verdadeiro amor. Quando tem todo esse ciclo, desde eu plantar, eu dizer não a mim mesmo, receber o poder de Deus, receber o conhecimento da palavra de Deus, ter o domínio próprio, ter a perseverança, ter a piedade, ter a fraternidade, e aí verdadeiramente se tem um amor. Esse é o verdadeiro amor. É uma fruta, demora, irmãos, para chegar. E às vezes nunca chega. Porque se no meio do caminho chover, você não regar, esquecer de regar, esquecer de adubar, esquecer de tirar as plantas daninhas, não vai frutificar. Quantos crentes hoje, existem crentes que nunca tiveram um verdadeiro amor. Nunca provaram o verdadeiro amor, porque talvez nunca tenham passado por todo esse ciclo. Esse é o verdadeiro amor. Nós precisamos buscar esse verdadeiro amor. Isto é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é um fruto a ser cultivado. Em terceiro lugar, o verdadeiro amor transforma aqueles que estão ao nosso redor. E não somente nós mesmos. O verdadeiro amor transforma aqueles que estão ao nosso redor. Eu gosto muito, quando a gente fala de amor, a gente lembra do apóstolo João, o discípulo do amor. Né? E tem uma igreja, uma das igrejas que João pastoreou foi a igreja de Éfeso. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 19, meus irmãos, a gente vê que era uma igreja maravilhosa. Uma igreja que sacudiu a cidade de Éfeso.
Para você ter uma ideia, o que aconteceu com a igreja de Éfeso, Paulo, quando ele chegou lá, não tinha nenhum crente lá. Uma igreja que começou do nada. O apóstolo Paulo chegou, começou a pregar para algumas pessoas. Tem toda a história lá, depois você pode ler em Atos capítulo 19. E diz a palavra de Deus que o impacto da igreja naquela cidade foi tão grande, que até os mágicos que estavam lá queimaram seus livros. E a palavra de Deus diz que o valor daqueles livros que foram queimados dava, calculado em dinheiro de hoje, mais ou menos 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Eu fiz uns cálculos, engenheiro a fogo, né? Começa a calcular um monte de coisa quando lê a Bíblia. Sabe quanto de livro que era? Se a gente fosse colocar um livro em cima do outro, dava para encher esse templo até a metade, em quantidade de livros. Isso eu tomei como base, pegando cada livro aí uns 40 reais, o tamanho do livro, 20 por, né, fiz um tamanho, uma cubagem do livro, né? Mas dava para encher esse templo aqui até a metade de livro. Tamanha quantidade de livro que foi queimado. Uma igreja que teve impacto na sua cidade. Uma igreja que tinha o verdadeiro amor. Uma igreja que transformava o lugar onde ela estava. Mas é interessante que quando a gente vai lá, para Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, sabe o que acontece? Apocalipse capítulo 2, olha o que Jesus ele diz para aquela igreja: tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se, volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha, uma igreja que deixou de amar, uma igreja que parou de ser luz, porque Jesus ele fala, olha, se você não voltar à prática das primeiras obras, o que é a prática das primeiras obras? Voltar a cultivar o amor, voltar a mortificar a sua carne, voltar a buscar o conhecimento de Deus, buscar o poder de Deus, buscar o domínio próprio, isso são as primeiras obras. Senão aquela igreja ia parar de brilhar na luz. Veja, meus irmãos, que o crente não deixa de ser crente, mas a igreja pode deixar de ser igreja. A igreja pode deixar de brilhar quando não se tem o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor transforma. E nós precisamos fazer a seguinte pergunta: será que essa vizinhança aqui tem sido sacudida por causa da igreja que está aqui hoje? Será que o Jardim dos Ipês tem sido sacudido por causa dessa igreja? Ou será que se a gente mudasse daqui e fosse para outro bairro, não ia acontecer nada e a vizinhança ia dizer, graças a Deus, que eles foram embora, agora não faz mais barulho 8 horas da manhã de domingo. Será que nós como igreja temos sacudido esse lugar? Será que a gente tem impactado esse lugar? Será que a gente tem sido sal e luz? Isso é uma pergunta para cada um de nós. Nós precisamos viver o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que Jesus ele fala, às vezes a igreja não tem mais tanto impacto porque ela abandonou o seu primeiro amor, ela abandonou as primeiras obras, as práticas das obras que fazem frutificar o verdadeiro amor, o impacto que a igreja faz. Nós devemos nos lembrar que o verdadeiro amor transforma aqueles que estão ao nosso redor. E quando nós tivermos o verdadeiro amor, nós impactaremos as pessoas que estão aí também ao nosso redor. Em quarto lugar, e aí diferente do ditado popular, o verdadeiro amor ele não é cego. Você já ouviu falar, né? O amor é cego. Por quê? Porque quando se está apaixonado, se faz tudo, né? Quando a gente está apaixonado, a gente faz tanta coisa, né? E tem até um ditado, né? Em particular dos casais mais jovens, né? Que fala assim, que o amor é uma cestinha que cabe 2 bestinhas. Porque o amor cega, né? Quem aqui que nunca foi jovem, né? Que nunca se apaixonou e fez loucuras de amor? Aí sim, esse amor é cego. Mas lembra que o amor, segundo a Bíblia, ele não é conforme esse amor. Pelo contrário, o amor verdadeiro, ele faz ver. É isso que o apóstolo Pedro ele fala. Né? Veja lá no texto que nós lemos, versículo 8 e versículo 9, voltando lá 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam inativos nem frutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Veja que a pessoa que não tem, que não cultiva o amor, é cega. Ela não consegue enxergar verdadeiramente as coisas. Ela não consegue ter essa visão de Deus, ela não consegue olhar com os olhos de Deus. Ela não enxerga um palmo na frente de si mesmo. Aqueles que não cultivam o amor, eles não conseguem enxergar as coisas verdadeiramente. Quando nós cultivamos o amor na nossa vida, quando nós cultivamos a prática das primeiras obras, desse cultivo do amor, aí sim nós conseguimos enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Nós conseguimos ver com os olhos de Deus. E meus irmãos, quando nós vemos com os olhos de Deus, aí a gente faz coisas que as pessoas não entendem. Jesus, ele tinha um olhar, e nós precisamos ter esse olhar. Por isso que Jesus ele fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Lembra que Jesus falou isso no Evangelho de Mateus? Nós precisamos olhar com os olhos de Jesus, um olhar misericordioso, um olhar de graça, um olhar de compaixão. Jesus ele tinha esse olhar. E nós, quando tivermos o verdadeiro amor, quando nós temos o verdadeiro amor, nós olhamos o mundo, olhamos as pessoas de outra maneira. Não como o mundo olha, nós olhamos de outra maneira. E aí sim a gente pode amar verdadeiramente com um verdadeiro amor. Esse amor verdadeiro, ele faz com que nós enxergamos coisas onde nós nunca enxergamos. E nós nos tornamos cegos quando nós deixamos de exercitar a nossa fé. Quando nós deixamos de exercitar as obras cristãs, as práticas cristãs mais básicas, que nos fazem frutificar, para que ela produza frutos. Por isso que o verdadeiro amor não é cego, pelo contrário, ele nos faz ver com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus Cristo. E por último lugar, em quinto e último lugar, os que cultivam o verdadeiro amor, colherão o cuidado de Deus e a vida eterna. Os que cultivam o verdadeiro amor, colherão não só o amor, mas colherão também o cuidado de Deus e a vida eterna. É isso que o apóstolo Pedro ele conclui dizendo, aqui nos versículos 10 e no versículo 11. Olha aí o que diz. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, saber que quando a gente planta o amor, a gente vai colher muito mais coisas. Quando a gente planta nesse terreno de Deus, quando a gente cultiva o amor, quando a gente cultiva o fruto do Espírito nas nossas vidas, a gente vai colher o cuidado de Deus para que a gente não tropece. Muitas pessoas se perguntam, pastor, por que a minha vida é tanto altos e baixos? Por que tantos dias eu ando tudo bem, outro dia eu estou lá embaixo, outro dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo? Parece que está tropeçando. Né? Veja que talvez uma das razões seja isso, seja a falta de cultivar o amor. Porque aqui a palavra de Deus diz que aqueles que se aplicam a isso, eles não tropeçam. Deus ele faz com que eles jamais tropecem. Diz aí no final do versículo 10. Eles jamais tropeçarão. E além disso, a coisa mais maravilhosa que nós podemos colher é ter a certeza que nós entraremos no reino de Deus. É ter a certeza que nós seremos desde já participantes desse reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é o verdadeiro amor? Será que você tem tido esse verdadeiro amor? Eu confesso aos irmãos que eu tinha um conceito muito errado do que era o amor, antes de ler esse texto de 2 Pedro. Mas talvez o conceito mais errado que eu tinha é achar que na vida cristã, eu plantei quando eu me converti e eu vou colher quando eu morrer. Quando eu aprendo que não é nada disso. Porque, pelo menos o pé de laranja que está lá em casa, 2 vezes por ano ele floresce e dá laranja. E eu planto salsinha também. Ela cresce, quando ela está toda bonita, sabe o que eu faço? Eu corto. Aí ela cresce de novo.
Aí sabe o que eu faço de novo? Eu corto de novo. Ela continua crescendo até hoje. Salsinha, cebolinha é uma maravilha, é um milagre de Deus isso daí. E às vezes o grande erro na nossa vida cristã é a gente achar que, bom, pastor, eu já plantei essa mensagem aí, eu já me converti. Mas meus irmãos, a gente já deu fruto na nossa vida, tá? E aí, cadê mais fruto? Deus é o Deus que planta, porque todo ano, toda temporada Ele quer ver mais fruto. E talvez a gente já tenha frutificado muito na nossa vida. E a pergunta é, será que a gente continua cultivando para que a gente dê ainda mais fruto? Assim como Jesus ele diz, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós somos as varas que Deus limpa, para que quando a gente limpe, a gente o quê? Dê mais fruto e o nosso fruto permaneça. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que a vida cristã é um ciclo constante de frutificou, glória a Deus. É hora de continuar procurando na nossa vida o que está impedindo da gente frutificar mais. Qual é que é a planta daninha que está dentro da minha vida que eu preciso tirar para poder frutificar mais? Como que eu posso mortificar mais a minha semente para que esse caule cresça mais forte, para que esse caule seja como os cedros do Líbano, aqueles que são colunas no reino de Deus, como diz a palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus que são colunas na igreja. Meus irmãos, Deus ele procura essas pessoas. Deus ele quer que nós venhamos cada vez mais limpar, cultivar o verdadeiro amor, para que nós possamos não somente frutificar, mas transformar esse bairro, transformar essa cidade, transformar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, que eles sejam impactados pelo poder de Deus também. Mas isso somente acontecerá quando nós tivermos o verdadeiro amor nas nossas vidas. E a minha oração é que cada um de nós possamos encontrar esse fruto nas nossas vidas, encontrar o verdadeiro amor, e sejamos cheios desse fruto, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. E eu gostaria de chamar aqui à frente, se você tem algum pedido que você quer colocar